noite a todos. Declaro aberta a sessão ordinária, cumprimentando os vereadores, os que se fazem presente, o prefeito Carlinhos presente, o seu Mauri, o William, o seu João, os funcionários da casa, os internautas que nos acompanham via internet. Com a proteção divina, iniciamos nossos trabalhos. Solicito para que o vereador Anselmo Voideira proceda com um trecho bíblico. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Solicito ao segundo secretário, o vereador Gilson Wagner, para que efetue a leitura da ata ordinária do dia 24/3/2026, às 19 horas. Ata número 08/2026. Ata da 8ª sessão extraordinária da 2ª sessão legislativa da 8ª legislatura do primeiro período da Câmara Municipal de Bela Vista do Toldo, realizada no dia 24 de março de 2026. No dia 24 de março de 2026, às 19 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Bela Vista do Toldo, situada na rua Augusto Kircher, número 1286, sobre a presidência do vereador Osni Carlos Stelzner, secretariando os trabalhos, o vereador Igor Alandré. Reuniram-se os senhores vereadores em sessão ordinária, ausente o vereador Tiago Damos da Silveira. Havendo quórum regimental, o senhor presidente deu por aberto os trabalhos, cumprimentou todos os presentes na Casa de Lei e aos internautas que acompanham a sessão via internet. Solicitou para que o vereador Edilson Milk para que procedesse com um breve trecho bíblico. Tratando-se de sessão ordinária, o senhor presidente passou logo a ordem do dia, sendo assim solicitado ao vereador primeiro secretário Igor Alandréia para que promovesse a leitura da ata da sessão ordinária, realizada na data de 17 de março de 2026, às 19 horas. Neste ato, lido e aprovado por unanimidade entre os presentes, solicitou ao vereador Adilson Farias para que promovesse a leitura das atas das comissões competentes referente ao projeto de lei de 023 de 2026. Lido, solicitou ao vereador Fábio Lopes Carolato para que promovesse com a leitura do ofício número 052 de 2026, que encaminha o projeto de lei número 024 de 2026 em regime de urgência especial, seguido da leitura do referido projeto de lei. Lido, solicitou ao vereador Wilson Wagner para que promovesse com a leitura do projeto de moção de número 01 de 2026. Lido, solicitou ao vereador Edilson Milk para que promovesse com a leitura da indicação de número 020 de 2026. Solicitou ao vereador Igor Alandréia para que promovesse com a leitura da indicação número 021 de 2026. Neste ato, o senhor presidente declara aberto o pequeno expediente para os vereadores se manifestarem sobre matérias lidas, não havendo inscritos, passou ao grande expediente, fazendo uso da palavra os senhores vereadores Wilson Wagner e o senhor Fábio Lopes Carolato. Continuando, colocou em primeira discussão o projeto de lei número 023,
Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei número 023, de 2026. Não havendo manifestação, o senhor presidente declara aprovado em primeira votação o projeto de lei número 023. Colocou em primeira e única discussão o projeto de moção número 01 de 2026. Encerrou a discussão e colocou em primeira e única votação o projeto da moção número 01 de 2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovada em primeira e única votação o projeto de moção número 01 de 2026. Não havendo mais matérias para deliberar, o senhor presidente convocou a todos os vereadores para estarem presentes em sessão extraordinária a ser realizada no prazo de 5 minutos neste mesmo local. Nada mais havendo a se tratar, o senhor presidente solicitou o registro da presença dos vereadores Anselmo Roidela, Adilson Farias, Edilson Vilke, Fábio Lopes Carolato e Igor Andréia, José Giovanni Machado, Osni Carlos Estelos e Wilson Wagner. Igor Andréia lavrou e solicitou a digitação da presente ata, que está gravada na íntegra, que lida e se é achada de conforme será pelos demais vereadores assinados. Sala da sessão, 24 de março de 2026. Está em primeira discussão a ata ordinária do dia 24 de 3 de 2026. Encerro a discussão e coloco em primeira e única votação a ata ordinária do dia 24 de 3 de 2026. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovada a ata ordinária do dia 24 de 3 de 2026, às 19 horas. Solicito ao segundo secretário, vereador Wilson Wagner, para que efetue a leitura da ata extraordinária do dia 24 de 3 de 2026, às 19 horas e 30 minutos. Ata número 04/2026. Ata da quarta sessão extraordinária da segunda sessão legislativa da 8ª legislatura do primeiro período da Câmara Municipal de Bela Vista do Toldo, realizada no dia 24 de março de 2026. No dia 24 de março de 2026, às 19 horas e 30 minutos, nas dependências da Câmara Municipal de Bela Vista do Toldo, situada na rua Augusto Kircher, número 1286, sob a presidência do vereador Osni Carlos Estelos e secretariando dos trabalhos, o vereador Igor Andréia. Reuniram-se os senhores vereadores em sessão extraordinária, ausente o vereador Tiago Ramos da Silveira. Havendo para regimental, o senhor presidente deu abertura dos trabalhos, cumprimentou a todos os presentes na Casa de Leis e aos internautas que acompanham a sessão via internet. Tratando-se de sessão extraordinária, o senhor presidente passou logo à ordem do dia. Sendo assim, de acordo com o artigo número 143, parágrafo 2º do regimento interno da Câmara de Vereadores, o projeto de lei número 024 de 2026 solicitou o parecer verbal e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Contas Públicas, assim sendo como parecer verbal das comissões, colocou em primeira discussão o projeto de lei número 024/2026. Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei número 024. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em primeira votação o projeto de lei número 024/2026. Colocou em segunda discussão o projeto de lei número 023 de 2026. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei 023/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em segunda votação o projeto de lei número 023/2026. Não havendo mais matéria para deliberar, o senhor presidente convocou a todos os vereadores para estarem presentes na sessão extraordinária a ser realizada no prazo de 5 minutos neste mesmo local. Nada mais havendo se tratar, o senhor presidente solicitou o registro da presente ata dos vereadores Anselmo Roidela, Edilson Farias, Edilson Vilke, Fábio Lopes Carolato,
Igor André, José Giovanni Machado, Osni Carlos Estelzio e Wilson Wagner. Igor André lavrou e solicitou a digitação da presente ata, que está gravada na íntegra, que lida e se achada de conforme será pelos demais vereadores assinada. Sala de sessões em 24 de março de 2026. Está em primeira discussão a ata extraordinária do dia 24 de 3 de 2026. Encerro a discussão e coloco em primeira e única votação a ata extraordinária do dia 24 de 3 de 2026. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovada a ata extraordinária do dia 24 de 3 de 2026, às 19 horas e 30 minutos. Solicito ao segundo secretário, vereador Wilson Wagner, para que efetue a leitura da ata extraordinária do dia 24 de 3 de 2026, às 20 horas. Ata número 05 de 2026. Ata da 5ª sessão extraordinária da 2ª sessão legislativa da 8ª legislatura, do primeiro período da Câmara Municipal de Bela Vista do Toldo, realizado no dia 24 de março de 2026. No dia 24 de março de 2026, às 20 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Bela Vista do Toldo, situada na rua Augusto Kirchner, número 1286, sob a presidência do vereador Osni Carlos Estelzio, de Secretaria dos Trabalhos, o vereador Igor André, reuniram-se os senhores vereadores em sessão extraordinária, ausente o vereador Thiago Ramos da Silveira. Havendo fórum regimental, o senhor presidente deu por aberto os trabalhos, cumprimentou a todos os presentes na casa de lei e aos internautas que acompanham a sessão via internet. Tratando-se de uma sessão extraordinária, o senhor presidente passou logo à ordem do dia. Sendo assim, colocou em segunda discussão o projeto de lei número 024/2026, encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei número 024/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovada em segunda votação o projeto de lei número 024/2026. Não havendo mais matérias para deliberar, o senhor presidente convocou a todos os vereadores para estarem presentes em sessão ordinária a ser realizada no dia 7 de abril de 2026, neste mesmo local. Nada mais havendo a se tratar, o senhor presidente solicitou o registro da presença dos vereadores Anselmo Voidela, Edilson Farias, Edilson Milk, Fábio Lopes Carolato, Igor André, José Giovanni Machado, Osni Carlos Estelzio e Wilson Wagner. Igor André lavrou e solicitou a digitação da presente ata, que está gravada na íntegra e que lida e se acha de conforme será pelos demais vereadores assinada. Sala das sessões em 24 de março de 2026. Está em primeira discussão a ata extraordinária do dia 24 de 3 de 2026. Encerro a discussão e coloco em primeira e única votação a ata extraordinária do dia 24 de 3 de 2026. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovada a ata extraordinária do dia 24 de 3 de 2026, às 20 horas. Solicito ao vereador Edilson Wilk para que efetue a leitura do ofício de número 054/2026, que encaminha o projeto de lei número 025/2026, seguida da leitura do referido projeto de lei. Ofício número 054/2026/Gabinete. Bela Vista do Toldo, Santa Catarina, 31 de março de 2026. Ao senhor Osni Carlos Estelzio, presidente da Câmara Municipal de Bela Vista do Toldo, Santa Catarina. Assunto: encaminha projeto de lei. Vimos a presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem essa igreja Câmara Municipal com o objetivo de encaminhar o
25/2026, que autoriza a doação de materiais de construção a pessoas ou famílias de menor renda e dá outras providências, adotando como justificativa aquela originalmente anexa ao projeto de lei, ora substituído, adequado à remuneração dos cargos. Frente ao exposto, esperamos que os nobres pares desta colenda Casa de Leis aprovem o presente projeto de lei. Francisco Carlos Xício, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 025/2026. Autoriza a doação de materiais de construção a pessoas ou famílias de menor renda e dá outras providências. Francisco Carlos Xício, Prefeito Municipal de Bela Vista do Toldo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, encaminha a apreciação dessa Igreja Casa Legislativa ao seguinte. Artigo 1º. Esta lei estabelece condições e critérios para a doação de materiais de construção a pessoas ou famílias de baixa renda residentes no município de Bela Vista do Toldo, Estado de Santa Catarina. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a doar materiais de construção a pessoas e famílias de baixa renda para atendimento às necessidades de natureza habitacional. Parágrafo único. Para os fins desta lei considera-se: primeiro, materiais de construção ou os materiais utilizados pela Prefeitura Municipal na construção de casas populares no padrão simples, conforme a relação de materiais descritos abaixo: areia, pedra brita, cimento, cal, telha, eternite, madeira, tijolo, bloco, material hidráulico, material elétrico, portas, janelas, poste de luz. Segundo, pessoas ou famílias de baixa renda. Para efeito desta, considera-se como parâmetro de avaliação as pessoas ou famílias cuja soma de renda mensal de seus membros é de até 2 salários mínimos vigentes, considerando para eleito de prioridade as condições socioeconômicas, número de membros da família, gastos constantes com tratamento de doenças, necessidades básicas de alimentação e higiene, levantadas em estudo e laudo social elaborados por profissional do serviço social da Diretoria de Ação Social do município. Terceiro, pessoas ou famílias, uma ou mais pessoas residentes em um mesmo domicílio. Quarto, requerente, a pessoa que requer a doação do material. Quinto, situação habitacional decorrente de a. Caso fortuito de força maior ou de fato não causada pelo requerente que, primeiro, comprometa a estrutura física e a segurança de sua residência, tornando-a temporária ou definitivamente inviável para a habitação. Segundo, submeta a sua residência a risco iminente. Terceiro, torne indispensável a realização de obra para conservar ou evitar a deteriorização de sua residência. D. Fato não previsto nos itens da linha anterior que torne necessária a realização de obra para assegurar ao requerente e à sua família condições adequadas de habitação, incluindo higiene, saúde e digna acomodação. Artigo 3º. Ao solicitar a doação do material de construção, o objeto desta lei deve observar os seguintes critérios. Primeiro, ser o requerente proprietário e ter apenas um imóvel. Segundo, ser o requerente morador do imóvel. Terceiro, não ser imóvel invadido ou terceiros. Quarto, estar o requerente inscrito no Programa Social do Governo Federal, Cadastro Único. Quinto, ser o requerente maior de 18 anos. Sexto, possuir renda total mensal familiar de até 2 salários mínimos. Artigo 4º. São condições para doação de material. Primeiro, a apresentação de requerimento de doação de material devidamente preenchido, datado, assinado e protocolado pelo requerente junto à Prefeitura Municipal de Bela Vista do Santa Catarina.
da situação que implique em intervenções na residência do requerente em laudo de vistoria subscrito por engenheiro civil ou responsável equivalente designado através da Secretaria Municipal de Obras do município. Quarto, a existência de dotação orçamentária para a cobertura das despesas decorrentes da doação do material. Quinto, a disponibilidade de recursos financeiros. Artigo 5º. Será sumariamente indeferido o requerimento. Primeiro, que não esteja devidamente preenchido, datado, assinado ou protocolado pelo requerente. Segundo, que não contenha o laudo e o laudo de vistoria a que se referem os incisos 2º e 3º do caput do artigo anterior. Terceiro, cujo laudo social classifique o requerente como pessoa ou família fora dos critérios desta lei. Artigo 6º. O laudo social elaborado por assistente social será solicitado pela Secretaria Municipal de Obras após a requisição do requerente e deverá estar acompanhado de laudo de vistoria do imóvel elaborado por profissional responsável designado através da Prefeitura Municipal. Artigo 7º. São requisitos obrigatórios no laudo social. Primeiro, a descrição da situação socioeconômica do requerente. Segundo, a classificação do requerente como pessoa carente ou não carente nos termos da legislação pertinente. Artigo 8º. São requisitos obrigatórios no laudo de vistoria. Primeiro, a indicação e estimativa do material necessário. Segundo, a descrição sucinta da situação no local. Terceiro, em caso de dano, a sua classificação como reparável ou irreparável. Quarto, a fixação de prazo para a desocupação, se for o caso, conforme o dano ou o risco verificado. Quinto, a advertência sobre a necessidade ou não de demolição da residência, se for o caso, conforme o dano ou o risco verificado. Sexto, assinatura do profissional designado através da Prefeitura Municipal. Artigo 9º. Sem prejuízo das normas da legislação pertinente, compete à Secretaria Municipal de Serviço Social a fiscalização, o acompanhamento da execução das obras de reparação de residências previstas nesta lei. Artigo 10º. Deferido o requerimento de doação e autorizada a entrega do material pela Secretaria Municipal de Serviço Social, será expedido o termo de recebimento de material de construção, conforme o modelo contido no anexo desta lei, que será assinado pelo requerente. Artigo 11º. Assinado o termo de recebimento de material de construção, o requerente assume responsabilidade exclusiva pela guarda, conservação e efetiva utilização do material recebido para a reparação ou construção de sua residência, ficando expressamente vedada a sua comercialização, permuta ou doação a terceiros sob pena de responsabilidade do requerente. Artigo 12º. Não haverá nova doação para atendimento de uma mesma situação emergencial, decorrente da má utilização do material doado na execução da obra pelo requerente ou por terceiros. Artigo 13º. Fica vedada a transferência a terceiro, a qualquer título pelo período de 5 anos, do imóvel contemplado com os benefícios desta lei. Parágrafo único. Caso ocorra a transferência do imóvel, o beneficiário ficará impedido de receber nova doação a qualquer tempo. Artigo 14º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, devendo ser regulamentada por decreto no que couber. Solicito ao vereador Adilson Faria para que efetue a leitura do ofício de número 058/2026, que encaminha o projeto de lei 027/2026, seguida da leitura do referido projeto de lei. Ofício número 058/. Edilson. O Edilson vai dar a justificativa do outro projeto. Justificativo. O presente projeto de lei tem por finalidade
programa de auxílio habitacional focado na doação de materiais de construção para famílias de menor renda. Esta iniciativa baseia-se nos seguintes pilares. A Constituição Federal, em seu artigo 6º, garante a moradia como um direito social. Muitos munícipes possuem o lote com uma estrutura precária, mas carecem de recursos para adquirir materiais básicos, tijolos, cimento, telhas e areia, para finalizar ou melhorar sua habitação. O projeto visa garantir condições dignas de habilidade, higiene e segurança para essas famílias, retirando-las de situações de risco. O programa destina-se às pessoas de notória miserabilidade ou em situação de vulnerabilidade social cadastradas nos serviços de assistência social do município. Cabe único, que não possuem meios próprios para realizar reformas urgentes ou construção da casa própria. A doação estimula a construção civil local e comumente fomenta a prática de mutirões entre vizinhos e familiares, onde a família beneficiada entra com a mão de obra, gerando empoderamento e melhoria da autoestima da comunidade. Diante das razões fora expostas, requer-se a vossas excelências a apreciação da presente matéria e sua consequente aprovação. Certos de podermos contar com a atenção de vossas excelências e visando atender aos anseios da população pela assistência, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que fizerem necessários. Francisco Carlos Xício, prefeito municipal. Vereador Gilson vai fazer a leitura do ofício do projeto. Ofício número 058/2026/Gabinete. Bela Vista do Todo, Santa Catarina, 2 de abril de 2026. Ao senhor Osni Carlos Stelzner, presidente da Câmara Municipal de Bela Vista do Todo, Santa Catarina. Assunto: encaminhamento do projeto de lei. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente Vossa Excelência e os nobres vereadores que compõem essa igreja Câmara Municipal, vimos por deste meio encaminhar o seguinte projeto de lei para apreciação. Projeto de lei número 027/2026, que revoga a linha E do inciso 2º do artigo 5º da Lei Municipal número 1727/2025, de 2 de junho de 2025, que institui o Vale Alimentação e servidores públicos do Poder Executivo e Legislativo Municipal de Bela Vista do Todo, Santa Catarina, e dá outras providências. Para melhor análise da matéria, encaminhamos em anexo a respectiva justificativa, a qual deverá integrar o referido projeto de lei. Diante do exposto, solicitamos que a proposta seja apreciada, discutida e, ao final, aprovada pelos ilustres vereadores dessa polêmica Casa Legislativa. Francisco Carlos Xício, prefeito municipal. Projeto de lei número 027/2026, de 2 de abril de 2026. Revoga a linha E do inciso 2º do artigo 5º da Lei Municipal número 1727/2025, de 2 de junho de 2025, que institui o Vale Alimentação aos servidores públicos do Poder Executivo e Legislativo Municipal de Bela Vista do Todo, Santa Catarina, e de outras providências. Francisco Carlos Xício, prefeito do município de Bela Vista do Todo, Estado de Santa Catarina, com suporte no artigo 48 da Lei Orgânica do município, encaminha a apreciação desta igreja Casa Legislativa do seguinte. Projeto de lei. Artigo 1. Fica revogada a linha E, inciso 2º do artigo 5º da Lei Municipal número 1727/2025, de 2 de junho de 2025. Artigo 2. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, Bela Vista do Todo, Santa Catarina, 2 de abril de 2026. Francisco Carlos Xício, Prefeito Municipal. Justificativa, Projeto de Lei 0/2027/2026. Senhor Presidente da Câmara de Vereadores, senhores vereadores, encaminho para apreciação desta igreja Câmara Municipal o incluso projeto de lei número 027/2026,
que revoga a linha E do inciso 2º do artigo 5º da Lei Municipal número 1727/2025, de 2 de junho de 2025, a qual incluirá o direito ao recebimento do vale alimentação durante o período de licença maternidade. A presente proposta tem o objetivo corrigir uma distorção que penalizava os servidores municipais em um momento de especial proteção social. A Constituição Federal, em seu artigo 7, inciso 18, assegura a licença maternidade como direito fundamental legislativo. Infraconstitucional reforça a necessidade de garantir condições dignas a trabalhadoras durante esse período. O Vale Alimentação, instituído pela Lei nº 1727/2025, possui natureza indenizatória e destina-se a assegurar melhores condições de subsistência aos servidores. Sua suspensão durante a licença maternidade representava não apenas uma perda financeira injusta, mas também uma afronta ao município, ao princípio da dignidade e da pessoa humana e à proteção integral da família. Com a revogação da linha E, o município confirma seu compromisso com a valorização dos servidores, a promoção de igualdade de direitos entre homens e mulheres, evitando discriminação indireta contra os servidores que encontram em período de gestação e maternidade. Trata-se, portanto, de medida de justiça social que fortalece a política de valorização do funcionalismo público e garante maior segurança às famílias dos servidores municipais. Diante do exposto, submeto o presente projeto de lei à apreciação dos nobres vereadores, confiando em sua aprovação. Atenciosamente, Gabinete do Prefeito, Bela Vista do Toldo, Santa Catarina, 2 de abril de 2026. Francisco Carlos Xício, Prefeito Municipal. Encaminhe para as comissões competentes os projetos de lei 025 e 027/2026, para que, dentro dos prazos regimentais, exarem seus pareceres. Solicito ao vereador Fábio Lopes Carvato para que efetue a leitura dos requerimentos de número 003 e 004/2026. Requerimento número 003/2026. O vereador que subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, vem respeitosamente requerer esclarecimento sobre recursos destinados a festas comemorativas do município. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara de Vereadores de Bela Vista do Toldo, Estado de Santa Catarina, nobres vereadores com assento nesta Casa Legislativa, vem por meio deste, perante vossas excelências, amparado no artigo número 18, artigo número 18 da Lei Orgânica Municipal e artigo número 121 do Regimento Interno e demais disposições legais, pleitear a inclusão o presente requerimento, para que seja encaminhado o ofício de suscitação de dúvida ao excelentíssimo senhor Prefeito de Bela Vista do Toldo, Francisco Carlos Xício. Senhor Presidente, que seja encaminhado à Secretaria Municipal da Cultura do município de Bela Vista do Toldo, solicitando as seguintes informações sobre utilização de recursos públicos em festas e eventos municipais. Presença no plenário da Câmara de Vereadores do município do secretário da Cultura, senhor Pedro Vush de Souza, para esclarecer aos vereadores e população quais eventos e festas comemorativas foram realizadas e ou estão previstas no município, quais os valores investidos em cada evento, quais as fontes de recursos utilizados para custeio dessas festividades, recursos próprios estaduais, federais, eventos parlamentares, convênios, entre outros, quais fundos municipais estão sendo utilizados para a realização dos eventos, como se dá o processo de planejamento, autorização e execução de recursos destinados a essas festividades, se há participação de patrocínios privados ou parcerias, em caso positivo, quais e de que forma ocorrem, encaminhar cópia dos contratos, empenhos e demais documentos relacionados aos gastos com referidos eventos. Justificativa. O presente requerimento tem por objetivo garantir a transparência na aplicação dos recursos públicos, bem como assegurar o acompanhamento e fiscalização por parte do Legislativo sobre os investimentos realizados em eventos e festividades do município,
considerando a importância da correta gestão dos recursos públicos e o interesse da população quanto à destinação desses valores. Faz-se necessária a obtenção das informações solicitadas. Câmara de Vereadores, 7 de abril de 2026. Fábio Lopes Cavelato, vereador. Requerimento número 004 de 2026. O vereador que subscreve no uso de suas atribuições regimentais vem respeitosamente requerer esclarecimento junto à Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, CASAN. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara de Vereadores de Bela Vista do Sul, do Estado de Santa Catarina, nobres vereadores com assento nessa Casa Legislativa, venho por meio deste, perante Vossas Excelências, amparado no artigo número 18 da Lei Orgânica Municipal e no artigo número 121 do Regimento Interno e demais disposições legais, pleitear a inclusão ou presente requerimento e para que seja encaminhado ofício de suscitação de dúvida a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento Básico, CASAN. Senhor Presidente, que seja encaminhado a CASAN do município de Bela Vista do Sul a presença do representante para esclarecimento das seguintes informações. Assunto: solicitação de esclarecimento sobre a cobrança de taxa de esgoto no município de Bela Vista do Sul. Prezados, venho por meio desse solicitar esclarecimentos formais acerca da implantação e da futura cobrança da taxa de esgoto no município de Bela Vista do Sul, diante das informações que vêm sendo divulgadas à população. Faz-se necessário obter maior transparência quanto aos seguintes pontos: qual será o percentual aplicado na taxa de esgoto em relação à tarifa de água, a partir de qual data a cobrança passará a vigorar, quais serviços efetivamente estão sendo ou serão disponibilizados à população, coleta, tratamento, rede instalada, entre outros, qual o cronograma de implantação do sistema de esgoto sanitário no município, se haverá período de adaptação ou campanhas informativas para a orientação da população, quais os critérios técnicos utilizados para a definição da cobrança. Justificativa: ressaltamos que tais informações são essenciais para garantir a transparência, o correto entendimento da população e a segurança jurídica dos consumidores. Diante do exposto, solicitamos a presença para esclarecimentos e o envio das devidas informações no menor prazo possível. Câmara de Vereadores, 7 de abril de 2026, Fábio Lopes Cavelato, vereador. Solicito o vereador Tiago Ramos da Silveira para que efetue a indicação de número 022/2026. Indicação 022/2026. Senhor Presidente, o vereador signatário com assento nesta Casa Legislativa e no uso da atribuição que lhe confere o artigo número 120 do Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação no plenário e se envie ofício ao Senhor Francisco Carlos Xício, digníssimo prefeito municipal, indicando-lhe: solicito ao Poder Executivo e às secretarias competentes para que sejam feitas obras de melhorias na estrada que dá acesso ao Piquete Pé no Estribo e às propriedades dos senhores João Carlos Xício, Fritz Xício, Fábio Ariel Xício e Elois Zito Xício. Justificativa: a indicação se justifica pela necessidade de melhorias na estrada que dá acesso ao Piquete Pé do Estribo e às propriedades citadas, que atualmente apresentam má condições de trafegabilidade. A situação prejudica o deslocamento de moradores e o escoamento da produção e o acesso a serviços essenciais, sendo necessárias intervenções para garantir segurança e melhor qualidade de vida. Confiante no atendimento, desde já agradeço. Bela Vista do Todo, 7 de abril de 2026. Vereador Tiago Ramos da Silveira. Abro pequeno expediente para os vereadores se manifestar sobre matérias lidas. Não havendo ninguém inscrito,
Abro o grande expediente para os vereadores se manifestar sobre matéria de interesse público. Também não havendo ninguém vereador inscrito. Está em primeira e única discussão o requerimento de número 003/2026. Encerra a discussão e coloco em primeira e única votação o requerimento de número 003/2026. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira e única votação o requerimento 003/2026. Está em primeira e única discussão o requerimento 004/2026. Senhor presidente, esse requerimento 04 é esclarecimento da Casan, ao qual o vereador Wilson Wagner já havia feito em tribuna a solicitação. Então também estendo a ele esse pedido que nós havíamos conversado. Fiz a protocolação do requerimento escrita e também mandei no grupo dos vereadores solicitando informações que a população veio solicitando, tá bom? Grato, Wilson, pelo entendimento, a gente também está fazendo. Obrigado, senhor presidente. Está em primeira e única discussão o requerimento. Não, isso já foi. Encerra a discussão e coloco em primeira e única votação o requerimento número 004/2026. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira e única votação o requerimento 004/2026. Declaro encerrada a presente reunião. Convoco todos os vereadores para uma sessão ordinária a ser realizada no dia 14 de abril de 2026, neste mesmo local, às 19 horas. Boa noite a todos.